Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer a explicação de alguns tipos de algoritmo de aprendizagem de máquina e problemas de classificação e regressão que a gente pode encontrar no dia a dia dentro da indústria do petróleo, mais especificamente para a área de geologia e de reservatório. Bom, a gente tem basicamente quatro tipos de aprendizagem de máquina, né? A aprendizagem supervisionada e a não supervisionada, que é a que vai focar aqui a minha explicação mais dentro dessa área, porque é as mais comumente encontradas aqui. Mas a gente também tem os sistemas de recomendação, né? Por exemplo, são os algoritmos que a gente encontra no Netflix, nesses sites de streaming de vídeo, né? As recomendações são feitas através de algoritmos de aprendizagem e a gente também tem aprendizagem por reforço. Mas mais importante que conhecer esse tipo de algoritmos é saber quando utilizar as ferramentas corretas para cada um dos tipos de aplicação, né? Então, basicamente, quando a gente conhece como funciona cada um desses processos de aprendizagem de máquina, a gente pode escolher o processo mais adequado para a aplicação que a gente quer resolver ali, né? Resolver o nosso problema no dia a dia do geólogo, do engenheiro de reservatório. Então, os dois problemas principais que a gente pode encontrar são os problemas de regressão, que são caracterizados quando a gente utiliza um modelo para predizer variáveis quantitativas. Quais são os exemplos aí que a gente tem de variáveis quantitativas no nosso dia a dia? São porosidade, predizer a porosidade de um determinado meio poroso, de uma rocha reservatória, a permeabilidade, alguns perfis também a gente consegue criar perfis sintéticos através de um de uma regressão, né, de um problema de regressão. Então, basicamente, são esses problemas que a gente pode resolver, né, e outros mais aí. E também temos os problemas de classificação. Esses problemas são caracterizados quando a gente utiliza a modelagem para predizer variáveis quantitativas. Exemplo, eu quero determinar quais faces eu tenho ali dentro do meu reservatório, né? Quero determinar quais são os tipos de rocha que eu tenho, né? Onde é que está o arenito, determinar ali onde é que eu tenho folhelho e assim por diante, através de um problema de resolução, né, de classificação. Isso é um problema de classificação. Ou eu quero determinar onde é reservatório, onde não é reservatório. Então a gente consegue fazer isso através da modelagem. Bom, além disso, a gente tem um processo de aprendizagem, como a gente viu no primeiro slide, e a gente tem aqui dois problemas principais, né, que a gente pode utilizar, que a gente vai ver, que a gente vai verificar no nosso dia a dia. Um problema de aprendizagem supervisionada. Esse processo de aprendizagem, ele se dá quando a gente tem um banco de dados que a gente vai utilizar no processo de aprendizagem ou de treinamento, né, do modelo, que você tem as variáveis preditoras, que são os inputs, né, a gente chama geralmente de X, e a gente tem no nosso banco de dados a variável resposta associada, que é o Y, né? Ou seja, a gente tem os dados de entrada e saída, e o modelo ele vai aprender, né? Ele vai ser treinado com esse banco de dados. Então, quando a gente apresentar novos dados a esse modelo, ele tem que ter a capacidade de predizer, a partir do que ele aprendeu no processo de treinamento do banco de dados que a gente forneceu a ele. Então, isso é como funciona a chamada aprendizagem supervisionada. E existem diversos modelos que podem fazer esse processo de aprendizagem supervisionada, que são os modelos mais simples, né, que são regressão linear, logística. Temos também as árvores de decisão e as redes neurais artificiais. E a aprendizagem não supervisionada
é quando os modelos eles são treinados sem supervisão, ou seja, ele não tem uma resposta associada, ele não tem um Y, ele vai simplesmente treinar o modelo através de identificação de padrões dos dados que a gente está fornecendo, tá? Então, ele, através dessa identificação de padrão, ele pode separar, por exemplo, alguns dados em grupos. Então, alguns exemplos de algoritmos que funcionam assim, né? Alguns modelos são o PCA, que são a análise de componentes principais, a clusterização, né? Através do algoritmo K-means, ou mesmo também a rede neural artificial. Ele também consegue fazer esse processo de aprendizagem não supervisionada. Bom, aqui tem uma demonstração, né, de como funciona essa clusterização. Então, vejo que na figura do lado direito, a gente tem um grupo de dados que está ali bastante misturado, né? Você tem variáveis de entrada x1 e x2, né? E a partir do processo de clusterização, né, que está ali dentro da aprendizagem não supervisionada, ele vai separar aqueles dados em grupos através da identificação de padrões, né? Bom, existem diversos modelos para cada tipo de problema, como eu comentei rapidamente, mas dentro do processo de regressão tem o regressão linear, que é o mais simples possível, regressão linear múltipla, polinômios, né? Processo de classificação a gente tem regressão logística, o Naive Bayes, a análise discriminante, e na aplicação de ambos, a gente pode ter o K-nearest neighbors, o método baseado em árvores, e as redes neurais artificiais.